cada área silencia antes da ruptura. Mas o silêncio não é paz. É contenção comprimida, é pressão acumulada nos pilares do existir. O grito rasga os domínios, distorce as muralhas invisíveis. Quem ousou tocar o sangue do meu sangue, coa como um trovão ancestral. Permanece imóvel, subvaspusa como corrosão subterrânea. O espaço dobra ao redor de sua forma, sem que sua respiração se altere. Buque ancho. Não é raiva, é apenas ajuste. A presença colossal aproxima-se, arrastando eras como correntes. Cada passo implode camadas da realidade, como se a escadaria fosse barro sob seus pés. Lady Shazen, observa, centro acima, campo abaixo, nada treme em seu olhar. Vos sorri, não há desafio em seus olhos, apenas constatação. O neto foi lançado não por crueldade, mas por desalinhamento. Quando o domínio se impõe, o que é torto é arremessado, que vibra nas camadas ocultas. Yin e Yang se comprimem, os seis desconhecidos permanecem estáveis. O grito retorna, mais próximo, mais denso, mais distorcido. Quem ousou? A voz atravessa pilares, saca jardins e dobra a cúpula manipulada. O desaparece, não como fuga, mas como decisão. O velho encontra apenas sombra, então impacto não um golpe, mas correção estrutural. O primeiro choque desfaz arrogância, o segundo silencia manipulações, o terceiro ajusta a própria intenção. O som reverbera como metal contra metal primordial. Songruan, Cordal, Argusen vibra como lâmina. War drums marca o pulso da escadaria. Buque-se, abadia. O velho sente o peso não da força, mas do critério. O fala não com fúria, mas com autoridade absoluta. Não confunda a importância com inevitabilidade. Não confunda sangue com direito. A escadaria não se curva a gritos, ela responde alinhamento. A pressão dissipa-se, as distorções recuam, o domínio estabiliza, o retorna, como se nada tivesse ocorrido. Lady Shazen, observa, sem surpresa, campo permanece abaixo, o centro permanece acima. A educação foi dada e a escadaria aprende novamente que poder sem
uma Nirvakani Svaha. Silêncio! Mas o movimento continua. O céu não escurece. Ele comprime. A maré não recua, ela desce. Gokiagen ruge. A pressão primeva rasga o horizonte. Uma lâmina colossal de densidade absoluta corta camadas invisíveis da escadaria. Não é metal, é maré solidificada. É autoridade transformada em peso. A lâmina cai. Golpe não busca sangue, busca esmagar variável. Busca silenciar desvio, busca corrigir impossível. Mas a lâmina para, não explode, não atravessa, não vibra, para. Uma palma envelhecida sustenta o fio. Há um sopro da clavícula direita de silêncio comprimido. Quando pressão não encontra vazão, ela implode o braço de Goki, pulveriza. Os ossos se fragmentam, a mão explode em névoa escarlate. A maré retorna contra si mesma. Ele recua não por cálculo, por ruptura de entendimento. O movimento de um ancestral venerado foi detido por uma mão. Buki Anshua, Nirvakani Gongodudão. O olhar adapta-se, o terror não é dor, é reconhecimento. Diante dele não está apenas um opositor. Está a anterioridade, o permanece imóvel. Observador silencioso, a figura diante sustenta a lâmina entre dois dedos como quem segura a memória. Nome quase apagado. Raiz antes da ramificação, pressão antes da maré, Fonte antes da dinastia. Ancestral venerado, hegemônico, não parte da escadaria, mas pilar dentro dela. Sua presença não oprime, ela invalida a comparação. A lâmina parte não por força, mas por inadequação. Goki sente o peso, não da dor, mas da linhagem. O soberano da pressão primeva diante do progenitor. A dinastia não está sendo atacada, está sendo lembrada. Uma Nirvakani Svaha, o silêncio pesa mais que maré. Observa sem surpresa, porque certas correções não exigem sua mão. A lâmina cai como poeira comprimida, e o eco percorre a escadaria. Pressão reconhece origem, maré reconhece raiz, autoridade reconhece anterioridade.
precisa gritar, ele apenas sustenta. Silêncio. Mas a dinastia jamais esquecerá quem partiu a lâmina antes mesmo dela tocar o mundo. A palma antiga se fecha. A pressão explode sem som. Gokiryu-jun é lançado como maré rejeitada pela própria origem. O Ryujin-sori, prole inútil. Hoje eu salvei a sua vida. Agora desapareça. Não há ira, apenas sentença. Um gesto simples e o soberano da pressão primeva se dissolve no vazio comprimido. Ergue os olhos não como guerreiro, mas como raiz que desperta. Sua forma oscila, carne torna-se corrente, ossos tornam-se espiral. E o céu testemunha, um dragão fantástico emerge, escamas iridescentes como o oceano primordial. Olhos vastos como o mar anterior ao tempo, coroa líquida ardendo como a aurora abissal. Suas escamas fumegam, não de fogo, mas de fricção. Entre eras úteis aparece do chão e ressurge sobre as costas do dragão. Dragãozinho, já que os laços do destino organizaram nosso encontro. Mostre-me aquilo que faz suas escamas fumegarem. Vajrastira. O dragão mergulha não em água, mas em profundidade ontológica. A escadaria curva-se regiões ocultas, se abrem camadas esquecidas, deslizam como véus. O Ryujin não é apenas progenitor. Ele é memória antes do registro, pressão antes da autoridade, dinastia antes da divisão. Ele não liderou expedições, ele tornou possível a própria ideia de expedição. Quando os primeiros ancestrais celestiais tal ousaram subir, foi a sua pressão que estabilizou.
Honshu, Anirvakanya, Gongodudan. Ele é hegemônico. Não por domínio, mas por anterioridade. Na sua linhagem não nasce, ela deriva. Sua autoridade não se impõe, ela precede. Na sua linhagem não nasce, ela deriva. Sua autoridade não se impõe, ela precede. Permanece em silêncio, sentindo a vibração das escamas. Cada uma delas guarda eras não escritas. O dragão atravessa regiões desconhecidas, onde pressão encontra vazio, onde memória encontra ruína. E algo muito antigo faz a própria pele do progenitor fumegar. Mas ainda não é hora. A viagem continua. O segredo não será revelado aqui. Apenas o movimento. Dragão imortal, raiz invariável, origem e liberdade. Descer. Mais além a escadaria. Observa em silêncio. Campo onde ninguém mais ordena o crescimento. O vento atravessa as ervas altas sem encontrar resistência. E a terra, livre do peso das mãos e das intenções, respira como se estivesse retornando a um estado anterior ao cultivo. Esse é o campo abandonado. Não ruína, não perda, mas devolução. Ali, as estruturas que um dia tentaram organizar o solo dissolveram-se em silêncio. E o silêncio tornou-se fértil. O que foi deixado para trás não apodrece, transforma-se em espaço. Espaço para que o invisível germina. Sobre essa vastidão sem dono, uma presença começa a se elevar. Não rompe o céu, não rasga o horizonte, surge como percepção que se amplia. É a
cada terra há mais compreensão dela. Não negação do mundo, mas visão que o atravessa. Enquanto o campo repousa em abandono, a consciência se ergue em clareza. Um é horizontalidade infinita, o outro verticalidade luminosa. Por um instante parecem distintos, como dois movimentos opostos no mesmo universo. Mas à medida que a aspiração do mundo se aprofunda, algo se transforma. O abandono deixa de ser ausência e revela-se como confiança. A ascensão deixa de ser elevação isolada e revela-se como reconhecimento. O campo começa a perceber-se. A consciência começa a enraizar-se. O solo aprende a brilhar e a luz aprende a repousar. O que estava abaixo contém o que estava acima. O que se elevava descobre que sempre esteve, sustentado pelo que parecia vazio. No coração dessa fusão ressoa o mantra de Penglai, Penglai Yuan. Não como palavra, mas como vibração primordial. Ele ecoa no solo e no céu ao mesmo tempo, unindo mar e montanha, raio e horizonte. Cada repetição dissolve uma fronteira. Cada som aproxima o que parecia distante. Campo e consciência deixam de se observar como dois princípios e tornam-se um único pulso. Então não há mais alto nem baixo. Cresce como pensamento. A luz acende como raiz. O abandono abandona a si mesmo. A ascensão transcende a própria ideia de subir. Yin e Yang, antes dançando em espiral, recolhem-se ao centro invisível de onde nascerão. O movimento retorna ao ponto sem divisão. E nesse ponto, onde o campo é consciência e a consciência é campo, revela-se a unidade que sempre sustentou ambos. Não é só luz, é luz, e a origem que antecede toda a polaridade. Ali, no silêncio pleno de Penglai, a fusão recebe seu nome eterno. O velho dragão explica cada passo, cada desvio de corrente, cada compressão falha,
a da região onde a pressão não respondeu. Escuta, sem interromper, o selamento existe na compressão e na dissolução. Quando algo é comprimido demais, perde espaço para manifestar. Quando algo é dissolvido demais, perde forma para permanecer. Ambos são selos. Mas aquilo diante deles não estava comprimido, nem dissolvido. Estava preservado. Observa! Um fragmento de vidro negro no reflexo e 3 runas cortadas ao meio pela destruição. Penglai, Om Virus Tiraham. A palavra não ecoa, ela reconhece. Penglai não é ilha, é condição. Preservação fora do processo, memória fora da entropia, existência fora da decisão. Estende a mão e retira algo do interior do fragmento. Um núcleo pulsa, denso, silencioso. Eu preparei isso pra vocês. Este é o coração da vanguarda invencível. Vocês devem unificar as facções. Vocês devem estabilizar as seções. Porque este objeto pode significar 2 coisas. Primeira, uma aleatoriedade imprevista, sem maiores consequências. Segunda, eles estão voltando antes da hora. Se isso correr agora. Se isso ocorrer agora, mesmo com todos os segredos conquistados, mesmo com todos os preparativos feitos, vocês estarão destinados à queda. Buquinha show, Aniva Kania, Bongo do Dan, o dragão silencia. A pressão não resolve isso, a maré não corrige isso. Esta é uma guerra que vocês terão que travar. Segurou o fragmento, o vidro negro não reflete mais. Eu vou verificar e se for nesse tempo, caso seja necessário, mas o combate não será meu. O desaparece, Sakura Cobon, o dragão permanece diante do fragmento, diante do coração. Diante do possível retorno, as 3 runas cortadas ainda vibram. Penglai, não destruição, não esquecimento. Suspensão, e quando algo suspenso desperta. A escadaria inteira terá que decidir se está pronta. Silêncio, mas a guerra já começou.
cavernas da escadaria. Acompanhado por Sakura, o espaço não reage como reage aos comuns. Ele não se bate nem se curva abruptamente. Ele reconhece duas coisas emergem ao lado deles, a naturalidade de algo que sempre esteve ali. Não há ruptura, não há anúncio, apenas manifestação inevitável. Tempo e destino cambiam como iguais, não como abstrações, mas como ancestrais. Venerados hegemônicos cujos corpos deixados para trás não foram descartados, mas transformados em fios estruturais da tapeçaria que sustentam obras inefáveis. Seus corpos não apodreceram, não se dissiparam, tornaram-se a fumaça silenciosa daquilo que hoje parece eterno. Tempo fala com a gravidade de eras acumuladas. O tempo é apenas parte do movimento que se uniu quando estrevi. Hoje os seres não compreendem porque quase todos desapareceram. Mas quando caminhava no inefável junto a meus irmãos, já havia corpos sustentando os inefáveis. Dentre eles, o Penglai era um dos mais antigos. A revelação não é nostálgica, é estrutural. Penglai não foi um mito, nenhuma ilha distante, nenhum refúgio lendário. Foi um estado de estabilidade absoluta, um eixo que não precisava de forma para existir. Ele não flutuava sob o caos, ele sustentava o que outros chamavam de caos. Destino permanece em silêncio, mas sua presença pesa tanto quanto a fala de tempo. O inefável é tão antigo que ultrapassa a mim, continua tempo, ultrapassa até mesmo o irmão mais velho. Destino nunca ninguém viu o final da trilha de corpos que ergueram a escadaria que hoje se mantém pelo coração. Esses corpos não foram vencidos, não foram apagados, foram assumidos como base. Cada desaparecimento foi consolidação, cada ausência tornou-se sustentação. A escadaria não começou vazia, foi construída sobre aqueles que aceitaram tornar-se fundamento. Penglai não como destino distante, mas como culminação da travessia. A ilha que não flutua, mas sustenta o domínio que não pode ser invadido, porque não depende de forma. A imortalidade que não nasce de elixir, mas de legitimidade. Em Penglai busca-se transcendência, em Penglai a transcendência e consequência inevitável de estabilidade absoluta. Não é a terra dos imortais, mas o ponto onde o cultivador deixa de procurar a ilha e torna-se aquilo que faz as ilhas existirem. Não é fuga do mundo, mas eixo que permite que mundos se organizem ao redor. Quando o centro está estável, a ilha surge. Quando o domínio interior é íntegro, não há invasão possível. Tempo conclui sem dramatização. Uma trilha de corpos que sustenta a escadaria não terminou. Ela continua além do que pode ser visto. O coração que mantém a estrutura não pulsa sozinho. Ouça sobre memória, sacrifício e decisão consciente daqueles que escolheram tornar-se base. Escuta sem espanto, ele compreende que a grandeza não está apenas em subir, mas em sustentar. E assim, enquanto tempo e destino caminham ao lado de a revelação não é advertência nem ameaça, é lembrança. O Penglai não desapareceu por fraqueza, tornou-se fundamento. A ilha que não flutua, mas sustenta. O ponto onde a busca termina, porque o centro foi alcançado.
saia permanece, porque houve aqueles que aceitaram não ser lembrados como cume, mas como base. Enquanto o coração pulsa, a trilha invisível dos corpos continua a sustentar o inefável. Painline não é passado, é estado, e ainda sustenta. A viagem continua além das regiões onde a arquitetura ainda obedece ao desenho da escadaria. O avanço em silêncio, Sakura absorve cada palavra, e ao lado deles tempo e destino permanecem não como forças que impõem direção, mas como testemunhas antigas de algo que precede qualquer ordem conhecida. A revelação anterior não se encerra, ela se aprofunda. A trilha de corpos que sustenta o inefável não é uma lenda perdida, mas uma realidade que respira sob cada degrau invisível. Tempo retoma a fala e sua voz carrega o peso de eras incontáveis. Os corpos que deixamos para trás não foram derrota nem exílio, tornaram-se fundação. A escadaria não se sustenta apenas por energia ou intenção. Ela repousa sobre decisões tomadas por aqueles que aceitaram tornar-se base. Cada ancestral que transcendeu não desapareceu no vazio, converteu-se em estrutura. Aquilo que os seres chamam de ausência é, na verdade, consolidação. Destino acrescenta sem erguer o tom. Nem todos que ascendem permanecem visíveis. Alguns tornam-se eixo, outros tornam-se suporte. O inefável não é sustentado por força bruta, mas por legitimidade acumulada. Quando um corpo é deixado para trás, ele não é descartado, ele se integra ao tecido que mantém o todo coeso assim. A escadaria não é apenas caminho de ascensão, é monumento erguido sobre sacrifícios silenciosa. O escuta sem interromper. Ele compreende que subir é apenas parte do movimento.
Sustentar é a outra metade. Aqueles que um dia ergueram a escadaria não buscavam eternidade pessoal. Buscavam estabilidade estrutural. A trilha de corpos não tem fim visível porque o processo não terminou. Enquanto houver ascensão, haverá fundamento. Enquanto houver degraus, haverá aqueles que se tornaram solo invisível. A revelação não carrega a tragédia, carrega método. A escadaria mantém-se pelo coração, mas o coração pulsa sobre camadas de decisão e entrega. O inefável é mais antigo que tempo, mais vasto que destino, e sua continuidade não depende de um único ser, mas de uma sucessão de pilares que escolheram não ser lembrados como ápice, e sim como base. A trilha cativa além do que pode ser visto. Nem tempo viu seu final, nem destino alcançou sua última marca. Porque a escadaria não é apenas caminho vertical, é acumulação de fundamentos, e cada fundamento sustenta o próximo passo. O permanece em silêncio, mas o entendimento é claro. A grandeza não está apenas no cume, está na capacidade de tornar-se sustentação sem exigir reconhecimento. Assim, a trilha de corpos segue invisível, sustentando o inefável, mantendo o coração pulsando, permitindo que novos ascendam. Permanece porque alguém sempre escolhe sustentar. E a trilha nunca se encerra. A muralha ficou para trás como um eco de pedra e silêncio. E por um instante os viajantes acreditaram que haviam rompido o céu, que o limite havia sido vencido, que o cosmos agora se abriria como um campo sem cercas nem teto. Mas diante deles não havia vazio. Havia forma, não havia libertação. Havia vastidão organizada. O horizonte não era caos, era arquitetura ampliada. Horizão. 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 Não era caos, era arquitetura ampliada. O espaço não era ausência, era estrutura respirando em escala incompreensível. Atravessar a muralha não dissolveu a ordem, apenas deslocou o eixo da contenção. Um deles ousou perguntar, não em voz alta, mas no silêncio interno que mede realidades. Se rompemos a tampa porque ainda sentimos sustentação,
porque o chão ainda responde aos passos, porque o alto ainda parece alto. E então a compreensão começou a rachar a euforia. A muralha não protegia o todo, protegia um sistema. O universo que chamavam de totalidade era apenas uma jurisdição. Um domínio fechado por arquitetura invisível. O que parecia infinito era apenas um compartimento vasto demais para ser percebido como cela. A escadaria não começa onde o real termina. Ela começa onde o sistema anterior deixa de sustentar. Cada degrau não é pedra, é reorganização ontológica. Cada nível não é altura, é mudança de jurisdição. Vocês não romperam o céu, apenas atravessaram o teto do primeiro salão. A frase não ecoou como ameaça, ecoou como lucidez. A vitória revelou-se prematura, o rompimento revelou-se transição. A fuga revelou-se infantil. A escadaria não celebra libertos, ela testa aqueles que acreditaram ter escapado. A muralha era o limite do que podiam suportar. A escadaria é o início do que devem compreender. Atravessar não é escapar, é mudar de contenção. É deixar de ser contido por um cosmos para ser confrontado por outro maior. E enquanto os viajantes avançam, a escadaria se estende acima e abaixo, sem início visível, sem fim discernível, sustentada por estruturas que nenhum deles ainda compreende. O silêncio que segue não é derrota, é maturidade. Atravessar não é escapar, é mudar de contenção. É deixar de ser contido por um cosmos para ser confrontado por outro maior. Enquanto os viajantes avançam, a escadaria se estende acima e abaixo,
sem início visível, sem fim discernível, sustentada por estruturas que nenhum deles ainda compreende. O silêncio que segue não é derrota, é maturidade. Paixão. 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 Escadaria se estende como uma revelação e não consola. Não há correntes visíveis, não há muralhas erguidas, mas cada passo ecoa dentro de uma estrutura que não desapareceu, apenas cresceu. Atravessar a muralha foi romper um limite. Caminhar na escadaria e perceber que o limite apenas mudou de escala. Os viajantes avançam acreditando que agora não há teto, mas o próprio movimento revela a direção. E direção revela a arquitetura. Não é o vazio que o José é o sistema maior. A pergunta surge como fissura interna. Então nunca houve saída. A resposta não é negação, é maturidade. Zaira não é vertical, estaneira não é subir. Shaira não é atravessar camadas. Cada degrau é sustentado por aqueles que acreditaram ter sido os últimos. Cada nível já foi chamado de absoluto. Cada horizonte já foi confundido com fim. A tal ponto lógica não desapareceu, ela tornou-se imóvel. Quanto mais alto se sobe, mais o limite se desloca. Confinamento não é removido, é ampliado. Escadaria não aprisiona, ela expõe, ela revela que o universo anterior era um compartimento e que este também pode ser. E se a escadaria inteira for outro salão? E se cada ascensão for apenas entrada em uma contenção mais sofisticada? E se a própria ideia de libertação for parte do mecanismo que mantém o movimento? Nenhum deles responde, mas todos sentem. Ruptura não está no degrau, está no eixo. Não é subir, é tornar-se centro. Não é escapar do sistema, é compreender a arquitetura. A escadaria contínua, não porque seja infinita, mas porque ainda não foi totalmente compreendida. E enquanto avançam a percepção se aprofunda. Não foram libertos, foram promovidos a uma escala maior de responsabilidade ontológica. A escadaria não é fuga, é exposição.